E estamos de volta aqui ao Manhã CM com uma convidada que é uma convidada muito especial claro, para todos nós, não é? E uma referência para muitos jovens, tenho a dizer. É verdade. Olá, Dina Aguiar. Tão queridos. Dina, é com muito gosto. Estivemos aqui no Manhã CM, não é a primeira vez que vens aqui, agora vens aqui já fora das tuas funções da RTP. Já saíste da RTP, 47 Não. anos. Em março. Ainda estás, Sai em março. mas de qualquer forma saíste fora dos ecrãs. Dos ecrãs, Que é uma coisa saí que da informação, já estou... Que é uma coisa que em 47 anos nunca aconteceu. Estiveste sempre à frente dos ecrãs. Sim. Desde que entrei, que fiz a pausa para o nascimento da minha filha, licença de parto e Mas estiveste resto. sempre à frente Sim. dos ecrãs. Passei praticamente por quase todos os serviços noticiosos. Muito tempo. Comecei desde a Informação 2, passei pelo Jornal da Tarde, pelo O País, que era apresentado pela Manuela de Melo e também fazia a intervenção de Lisboa. Depois passei para o 24 horas, na altura havia um serviço às 24 horas. E depois fui para o telejornal. Estive lá 12 anos e a partir daí ainda fui durante um ano para o jornal da RTP Internacional. Fiz um programa à meia-noite e depois é que vim para a Informação Regional. Portanto, 30 muito tempo. anos de Informação Regional, 20 em que era eu a única apresentadora. Isso foi uma vida Claro. inteira. A tua vida, tu chegaste, nasceste em Numão, em Vila Nova de Foscoa, depois vieste para Lisboa. De Lisboa, como é que acontece tu ires parar à televisão? Eu, durante o período revolucionário, trabalhei na rádio Universidade, rádio estudantil, posteriormente, e conheci o mundo da comunicação. Entrei ali em contacto, eu fui selecionada também pela Voz e na rádio entrevistei, porque fazia também reportagem, entrevistei o Joaquim Leteria. E quando a rádio foi fechada, no pós-PREC, muita conturbação, com intervenções do PCP, aquelas guerras típicas do PREC. E então a rádio fechou, por razões políticas. E eu gostava de continuar no mundo da comunicação. E foi aí que contatei o Joaquim Leteria. E o Joaquim Leteria indicou-me então o Hernani Lopes, na altura, que ele, entretanto, já faleceu, que era o responsável pela informação da... Ainda era no meu tempo, não é? Hã? Ainda era no meu tempo, não é, o Hernani? Penso que... Não sei, talvez não. Não. Talvez não. E, portanto, ele mandou-me ir ali a Francisco Bahia para fazer testes. Éramos cerca de 20 mulheres. E pronto, eu fui selecionada, eu e a Margarida Amarante. E Dina, diga-me uma Penso que coisa. a Voz é que me levou também a ser selecionada. Sempre soube que era isto que queria fazer? Não estava na minha previsão. Desde muito cedo, a minha mãe gostava que eu fosse professora primária, queria que eu ficasse. Eu disse não. Eu quis sempre fugir da minha terra, que tinha sonhos de ir mais além, mas não tinha muito bem aquela... Hoje em dia, os jovens, acho que muitos jovens, talvez como você, tenham aquela atração pelo mundo da televisão. Isto está muito... Sim, daí estar a perguntar. Não, na minha altura não. Na minha altura, o mundo da televisão era inacessível para mim. Era muito distante, não era? É muito era a única distante. televisão que existia, era a Sim. RTP. E depois era muito distante. Eu vinha de uma aldeia do interior, nunca pensei que isto me tivesse destinado. Eu penso que foi a televisão que me escolheu, não fui eu que escolhi a televisão. Muito A oportunidade veio, sem eu, mesmo quando eu contacto o Joaquim Leteria, nem sabia que havia um canal, o Canal 2, que estava para abrir e que eu ia ter a possibilidade de entrar Então foi aqui neste descobrindo mundo. depois essa sua paixão. por tudo o que Foi, envolvia na a altura televisão. também, as pessoas, nós não havia cursos de jornalismo, portanto, todos nós que entrámos na televisão e na informação éramos de cursos diferentes. Eu era de letras, estava a fazer inglês e português, na Faculdade de Letras, uns de Direito, outros de Psicologia, portanto, éramos de áreas diferentes. Olha, Tina, e o teu pai? O teu pai foi uma pessoa que sentiu orgulho da filha? Penso que sim. O meu pai foi o grande incentivador, tanto para mim como para os meus irmãos.
Ela é uma figura muito presente nas vossas vidas. E foi muito difícil para o meu pai conseguir pôr 3 filhos, porque nós somos 3 irmãos com diferença de 1 ano, ter 3 filhos a estudar em colégios particulares, porque naquela altura não era fácil, não. Só estudavam as pessoas que tinham possibilidades. E o meu tu pai... tiveste saído no mão? Tive que sair do mão, ir para colégios internos. Claro. Hoje em dia. Lisboa. Não, isso é depois aos 19. Mas até chegar ao liceu e fazer o 7º ano, não havia nas cidades de província e próximo das aldeias não havia liceus como há agora. Agora as pessoas nas aldeias têm os autocarros que vão buscar as pessoas para levar aos colégios. E tinham que fazer naquela muitos altura, quilómetros até chegar à escola, exatamente, claro. não é como Não, hoje que... naquela altura não havia, portanto, a única hipótese eram colégios internos. E nós ficámos, eu e os meus irmãos, em colégios internos. Isso implicava para o meu pai pagar uma fortuna. E ele agora, mais tarde, ele chegou-me a contar que pedia dinheiro emprestado, porque ele pagava de 3 em 3 meses, pedia emprestado à minha tia madrinha para conseguir manter-nos a estudar. E muitas pessoas diziam, mas porquê? Porque está a fazer esse sacrifício. E ele disse, não, para os meus filhos eu faço tudo. E essa dívida eu e os meus irmãos temos para a vida, porque foi graças ao esforço dele e ele acreditar em nós e nos querer dar uma vida melhor que nós chegámos onde chegámos. Um dos meus irmãos é engenheiro, o outro é economista, portanto, e de facto foi graças ao... Sentes saudades dele? Das conversas que tinhas com ele, das vezes que ias a Romão e estavas ali nas vinhas e nos terrenos com ele? É um vazio que fica, sabes, que por exemplo, da minha mãe, muitas vezes eu penso nele, eu tenho uma visão, como tu sabes, que a gente já se conhece há muito tempo, tenho uma visão da vida um pouco diferente, aceito a morte com uma forma muito serena. É. Eu às vezes vou lá ao jazigo dele e zango-me com ele. Fizeste isto assim, não devias ter feito. Zango mesmo com ele e falo com ele. Mas não é propriamente saudades, é engraçado. Eu não vivo, como sabes, eu não vivo do passado. Tu não és uma mulher muito saudosista, pois não? Nada, sou grata. Eu quando vou ter com o meu pai, disse, não tenho saudades suas, disse, obrigada, pai. Eu sempre conheci como uma pessoa muito grata à vida. É. Oh, Dina, na altura, tu agora assistes a televisão e o que é que tem, Duarte? Tenho uma vida inteira à frente para fazer outras coisas. Claro, é que muitas vezes é porque o problema das pessoas, na maioria dos casos, é que se fixa no passado e não abre oportunidades ao futuro. As oportunidades que têm, eu ainda tenho, meu pai morreu aos 95 anos. O meu pai construiu a quinta que temos hoje a partir dos 73. Ele transferiu vinhas e etc. E as pessoas na aldeia, na altura, diziam é maluco, mete-se numa destas alhadas, isto é complicado com esta idade. E a verdade é que ele construiu um império mesmo depois dessa altura. E eu costumo dizer que, de facto, e nesse aspecto ele é um exemplo, porque não há idade. A questão, o grande segredo da vida, eu penso, para mim é assim, não sinto o peso da idade. Digo a idade com a maior das naturalidades e as pessoas dizem, já tem 73, mesmo agora quando saí da televisão. Tem lugar aos novos e não sei o quê. Parece que eu saí e dei lugar a alguém novo que tivesse entrado. Não entrou ninguém novo. São pessoas da casa, mais novas que eu, naturalmente. Mas a oportunidade de viver outras experiências abriu-se agora. Desculpa, diz. A Dina disse algo muito bonito, que é há vida além da televisão. E eu queria saber como é que tem sido agora esta fase da vida da Dina. Há vida além da televisão, sempre houve. Mas agora a televisão obrigava-me a cumprir um horário, a ir todos os dias, a fazer 7, 8 horas por dia. E agora tenho essas 7 e 8 horas para explorar outras coisas. E agora eu tenho uma sensação muito boa, que é viver o tempo sem tempo. E eu viver este tempo sem tempo tem acontecido que eu acabo por ter tanta coisa para fazer, afinal tenho menos tempo. Livre. Tu achas que o nosso país, e principalmente as televisões, não dão o destaque às pessoas que têm já determinada idade, aos mais velhos? Não. Isto não são privilegiados? Não. Devia ser o contrário. Nos Estados Unidos isso acontece. As pessoas têm mais sabedoria, têm mais forma. A Barbara Walters, por exemplo, ela fez a apresentação de jornais e de notícias até aos 80 e tal anos. Noutros países dá-se
É a credibilidade que está em causa. Portanto, as pessoas com a experiência vão ganhando credibilidade. Neste país, não. Desde o Cavaco Silva faz-se o culto da juventude. As pessoas, mesmo as próprias pessoas, mesmo hoje em dia nas redes sociais, são muito más. São tramadas. Felizmente, que eu sou uma pessoa resolvida e isso não me afeta nada. Mas... Tu, quando soubeste que o programa ia acabar e te foi comunicado que o programa ia acabar, o que é que sentiste nessa altura? Nada. Não. Nada. Mas não sentiste aquela nostalgia de 47 anos, eu aqui, neste lugar, e agora perdi o lugar? Como eu há muito tempo que trabalho na minha vida pessoal o desapego. Eu consigo gostar das pessoas sem depender delas, consigo fazer as coisas sem depender das coisas. É um trabalho de muitos anos que eu tenho feito. Portanto, eu estava nesse programa também com um desapego. Ou seja, eu própria já me questionava 66, 67, 68, 70 anos. Fogo, um dia deste tenho que me ir embora. Não é questão de dar lugar aos mais novos ou não. Quer dizer, é evidente que a televisão continua para além de mim, já não precisa de mim para nada. As coisas Achas que a televisão não precisa de ti? Mas não foi isso que lemos em tantos comentários que fizeram. Porque a Dina era aquele programa, a Dina era a cara do programa. Era uma imagem que entrava dentro das nossas casas. E eu tenho sentido isso no terreno. As pessoas, ainda aqui destas pessoas, alguém me disse... Quando entraste, viste o que é que aconteceu com o público. Claro, as pessoas agarrarem-se a mim, ai, quando é que volta, porque é que... Há uma afetividade que foi criada ao longo dos 47 anos e dos 20 anos de Portugal em direto, é normal. Eu passei a ser um membro da família das pessoas que viam o programa. Claro. Claro, cortar esses laços é complicado, mas isso tinha que acontecer um dia. E eu, pessoalmente, há uns tempos que me andava a confrontar com isso. Bem, um dia deste eu tenho que ir embora. Como é que eu vou? Onde é que vai ser? Eu acho que o universo se encarregou de dizer, pronto, está na altura de ir embora. Não ficaste com nenhuma mágoa? Não. Quando foi comunicado, a única coisa que eu perguntei foi, e agora? E o público? E as pessoas? E a equipa? Porque, no fundo, a nossa profissão é trabalhar para o público. Para o público, é. E a ligação que eu tinha e tenho muito especial. Houve pessoas no Porto que até me perguntavam, no fim de semana que estive, que me perguntaram, a Dina não pode voltar para o programa. Eu disse, não tenho hipótese nenhuma para aquele programa, não. Poderei voltar para outra experiência, outra experiência, Dina, não sei. E o que é que teria de ter um projeto para a Dina voltar para a televisão? Que projeto é que podia ser para mim nesta altura? Para já, não, a tempo inteiro, para já. Podia ser um programa semanal. Privilegias muito o teu tempo, não é? Até porque a Dina agora... Pinto. Exatamente. Mas eu já pintava. Eu pinto desde... Tu também tens quadros meus. Tenho imensos. Tenho dois na sala e tenho mais... Eu pinto desde 92. Fiz exposições já por agora tem mais tempo para por esse mundo fora. Dina, agora, poucas pessoas sabem que tu fizeste exposições de Itália, Brasil, Bruxelas, Noruega, pelo mundo inteiro. Sim, já fiz várias experiências. Claro que estes 20 anos de informação regional, em que eu estava todos os dias, não tinha tempo para pintar. Às vezes chegava a casa e acabei por montar até um ateliê em casa, para estar no sofá, olhar para o quadro, para de repente levanto-me e vou fazer qualquer coisa no quadro. Agora, tenho tempo mais para pintar. Tenho já, não posso ainda falar, mas tenho um convite para um projeto também, em que vou estar ligada a partir de março. Vais estar ligada? Sim. Então já decidiste? Sim, esse contaste. Esse está fora de questão. Esse está fora de questão. Estava ali a passar uns quadros que são reproduções do Murilho do Renascimento que eu fiz para a escola, para as igrejas da minha terra e da igreja do meu pai, porque achei que tu arte sacra fazes divinamente bem. Vou-vos contar uma coisa que me aconteceu há muito pouco tempo. A Dina liga e me diz assim, Duarte, tens 2 quadros meus em casa? Sim, tenho. Olha, vou precisar deles. Mas vais precisar deles porquê? Porque vai haver uma exposição pelo mundo inteiro e as pessoas querem estes quadros. Por isso, estes quadros tive 1 ano à espera que a sala sem quadros. Bem, Dina, eu tenho que lhe dizer, eu estou mesmo fascinada na forma que a Dina vê a vida, não a conhecia. Ou vivia cores e estou aqui a olhar para si, estou mesmo... Está-me a inspirar aquilo que a Dina disse desde o início. Fica muito grata de te conhecer, é engraçado. Claro que a Beatriz estava muito feliz de te ir conhecer, porque dizia,
Eu conheço a Dina desde que nasci. A Dina entrou na minha casa desde que eu nasci. Por isso, é um desejo que eu tenho muito de conhecer meu esta neto, mulher. eu achei muita graça porque o meu neto tem uma neta com 18 anos, fez 18. Depois 16, 14, temos o William, que é o adotado, entre aspas, e o Gastão. E quando ele... O Gastão tinha 5 anos, ele tem 13 agora. E estava a falar, na altura, na casa dos 60... Estamos aqui a ver algumas fotos de ir aqui da casa com a família, a tua filha. Olha aqui, e o teu genro. este aqui é o William e o Gastão. E eu ensino-los a partir amêndoa. Não sei se alguém daqui do público sabe como é que se parte a amêndoa na Não aldeia. sei. Não. Com Também não martelo. sei. Com martelo? Com martelo. Aqui é o martelo, eu aqui com os meus netos. Com o martelo e parte-se, aqueles martelos da minha aldeia eram parafusos dos carris do comboio. São pequeninos, eu adoro aqueles. E eu ensinar a eles, a partir a amêndoa. Olha, Dina, E o meu neto dizia isto: o que é reformar? E eu, reformar é deixar de trabalhar. vais-te Mas reformar tu não- 14 de março, não é? tu não podes deixar de trabalhar, que as pessoas gostam muito de ti. Eu achei muita Claro. graça aquele. Miúdos, isto para reforçar a ideia da Beatriz. Beatriz, da influência. Talvez a minha forma positiva de estar na vida é que nós não podemos esquecer, e para si que é jovem, a gente tem que se focar naquilo que é importante para nós, passar essa mensagem para o nosso interior, deixar que o universo nos abra os caminhos e temos que nos focar nisso e não se distrair a olhar Exatamente. para a colega que teve aquela oportunidade e que eu queria Dina, eu fazer. agora ficava aqui a falar consigo Não, o dia inteiro. É que mas- os colegas têm a oportunidade, se a gente olhar, eu e vocês, todos nós que estamos aqui, somos parte do universo, da inteligência divina. Portanto, a oportunidade se abre para uma colega minha, eu fico feliz porque é a oportunidade Mas, ó, dela. Dina, ninguém substitui ninguém. Exatamente. Isso, mas que tu fazes falta à televisão, E fazes. nós E não nós podíamos- vamos te ver ainda muito, Claro que muito sim. mais vezes. Temos a esperança de voltar a ver numa estação de televisão e é sempre um gosto falar contigo. Já me e estás ver. a despachar. Não te estou a Nós agora despachar ficámos ainda aqui o dia porque todo. Mas nós não íamos deixar a Dina ir embora sem um miminho. O que é que nós temos ali? Olha- Para a Dina. Espera aí que temos aqui uma surpresa para ti. Não Uma podia ir surpresa embora que sem está uma aqui surpresa, reservada mas eu para a agora Dina ficava a falar Aguiar. consigo o dia todo. Uau! Olha, isto, Olha que lindo! Este é um Flores do presente, eu acho que é umas flores. espetacular. Não minha vida Beatriz, mas é da Média Livre. Tenho grande Obrigada. respeito pelo teu Muito trabalho, obrigada. tenho grande respeito pela tua pessoa. Muito Eu obrigada. peço uma salva de palmas à Dina. Obrigada. Love you. Muito sucesso. Olha, Diga lá outra vez como é que a Dina se despedia. Agarre sempre o lado mais positivo da sua vida para que tudo lhe possa parecer mais fácil. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser. Eu digo até um dia destes, se Obrigada. Deus quiser. claro, até ao dia Foi um deste. prazer tê-la Ainda vamos aqui. ver a Dina. Um grande beijinho, Dina. Sabes que eu te amo muito. Nós amamos-te muito. Eu amo-te muito mesmo. Um beijinho, Dina. Mas agora.